Muito bem. Gente, para aqueles que ainda não conhecem o pastor Kowalczuk, José Antônio Kowalczuk, ele é departamental do Ministério da Saúde da Associação Paulistana. E como eu disse para vocês, não é fácil termos uma data com ele. Ele conseguiu aí reservar essa data para a gente, estamos muito felizes. Obrigado por que está aqui. Como sempre tenho dito, tem sido uma bênção para esta igreja e não será diferente hoje, para a honra e glória de Deus. Obrigado. Obrigado, pastor César. Vocês conheciam o César, né? César é pastor aqui. Você pode pôr lá. Nessa tarde nós vamos conversar um pouquinho sobre alimentação também, né? Vamos falar um pouquinho sobre comida. É impressionante como as pessoas ainda pensam que as doenças vêm por azar, ou por uma exposição indevida, ou por fatores genéticos. Ainda há gente que pensa assim. Mas já se sabe, isso já é fato consumado na ciência, que apenas 3% das doenças que acometem as pessoas, elas têm sua origem em questões genéticas. Cerca de 95% vem por causa dos hábitos. E tem 2% aí que eventualmente são fatalidades, a pessoa nasce com mal congênito. Mas com isso eu quero dizer para vocês, doença é uma coisa que a gente mesmo trabalha arduamente para conseguir. Arduamente. Por exemplo, um diabetes, você precisa anos e anos comendo errado para ter diabetes. Não é tão fácil. Aí outro dia eu estava dando uma aula num programa que a gente tem, até tenho que falar para vocês desse programa, é um programa de recuperação de saúde, chama-se Restaurando Saúde. É um programinha de 6 dias, 5 noites, que a pessoa vai ali no quilômetro 25 da Raposo Tavares, é um lugar lá, e a pessoa fica essas 5 dias, 6 dias, 5 noites, e reaprende tudo em relação a hábitos. Aprende a comer, aprende a respirar, aprende a dormir, aprende a acordar, aprende a fazer exercício, aprende a alongar, aprende a cozinhar, aprende tudo nesses 6 dias, 5 noites. E eu vi ali coisas acontecerem assim, incríveis. Incríveis. É uma moça que é membro ali na Igreja Central Paulistana, que era diabética há 25 anos. 25 anos diabética. Diabetes tipo 2, diabetes mellitus. E ela foi para o programa e no terceiro dia passou mal. O médico foi porque são médicos da clínica que vêm dar essas classes lá. E o médico foi lá no quarto onde ela estava hospedada, ela estava mal. E o médico conversou um pouquinho com ela, espetou o dedo para ver como é que estava a glicemia e estava abaixo do ideal. Aí ele perguntou, você está tomando remédio ainda? Ela falou, estou. Para, porque já está abaixo do que deveria. Isso já tem uns 4 anos. Nunca mais tomou remédio para diabetes. Nunca mais. Eu vi outros casos. É a minha culpa esse negócio? Não. Não. Se for, o Edson já diz na cara. Não é, já diz. Um menino chegou lá, falo moço, é um rapaz de 30 e poucos anos. 160 quilos. Ele foi para lá, para esse programa, não é adventista esse menino. Mora em São Bernardo do Campo. Ele foi para lá porque ele ia fazer a operação para redução do estômago e o médico disse, você precisa emagrecer um pouco para fazer a cirurgia. E ele foi para lá, para emagrecer um pouquinho, porque já estava marcada a data da última consulta antes da preparação para a cirurgia. Eram 30 dias. Ele foi para lá 30 dias antes da última consulta. E ele chegou lá, ficou 6 dias, 5 noites, e nesse período ele emagreceu 7 quilos. E nesse programa, ninguém fica controlando quanto você está comendo. A comida é assim, de manhã, na hora do almoço e à noite só. E não tem suquinho para tomar na hora da refeição. Tá? Água durante o dia todo, menos no horário da refeição. E ele reaprendeu isso. Ele perdeu 7 quilos. E é uma coisa tudo simples, assim, não tem nada muito
coisa de outro mundo. É coisa que você pode fazer em casa. Ele voltou para casa e continuou fazendo. Quando ele subiu na balança na frente do médico na última consulta, ele tinha perdido mais 23 quilos. Ele perdeu praticamente 1 quilo, mais de 1 quilo por dia. Só mudando os hábitos, fazendo exercício. O que ele aprendeu? E o médico ficou assustado e disse, o que você fez? Eu não sei, eu fui num lugar aí, aprendi umas coisas lá, continua o que você está fazendo. Ele continuou o que estava fazendo. Bom, ele não fez a cirurgia. Não fez a cirurgia. Hoje, esse moço tem 80 quilos. Isso, para mim, não é motivo de espanto. Porque, assim, você muda os hábitos, os resultados vêm. Isso não tem como mudar, ser diferente. Acontece. Mudou os hábitos, o resultado vem. O que me chamou a atenção foi outra coisa. Nem um excesso de pele. Tudo voltou ao normal. Tudo. Eu falei, Eduardo, não acredito. Ele levantou a camisa para eu ver. Tudo certinho. Isso para mim foi milagre. Impressionante. Então nesse programa, ele acontece uma vez por mês. Amanhã vai acontecer já. Todo mês acontece e o desse mês é amanhã, começa amanhã às 18 horas e termina na sexta às 10 da manhã. Então, se você tem interesse, se você tem alguém na família que precisa, anote o número do telefone para fazer contato. É o 11 3545 0869. Vou repetir. 11 3545 0869. Pode falar o preço disso, né? Pode. Preço desse programa todo, R$530. Você faz as 3 refeições, você tem as orientações dos médicos da Clínica Adventista de São Roque, eles vêm ali, dão as orientações. São médicos, nutricionistas, farmacêutica da clínica vem dar aula lá. O psicólogo da clínica. Todos o pessoal da área de saúde da clínica vem dar a classe ali. No começo desse programa a gente tinha massagem, a gente tinha hidroterapia e tudo. Agora não tem mais. Por uma razão. As pessoas iam para lá, recebiam massagem e tal, faziam tratamentos e melhoravam, diziam assim, foi por causa do tratamento. Mas não é por causa do tratamento, é por causa do quê? Mudança de vida. Mudança. Uma semana de mudança tem um poder que você não imagina. Então a gente tirou os tratamentos e adivinha o que acontece? O mesmo. As pessoas continuam melhorando. Tá? Vem pessoas de todo o Brasil para esse programa. Então você tem que ligar aí no 3545. Para esse, você não tem como fazer reserva mais. Começa amanhã. Mas para o mês que vem, tem. 3545-0869. Você vai falar com a Keila. Keila. Esse valor também pode ser dividido, parece que em 4 vezes. Tá? Então, doença não vem por acaso. Vem basicamente pela boca e pelos hábitos de vida que você tem. Eu queria conversar com vocês hoje, dentro das Escrituras Sagradas, apresentar para vocês uma coisa curiosa, que você estuda a Bíblia, tem muitos assuntos interessantes lá, e muita gente acha que Deus não fala nada de alimentação, de dieta. E é um engano. Na Bíblia, Deus prescreve 4 dietas. Só 4. Em toda a Bíblia, do começo até o fim, você só vai encontrar 4 vezes que Deus disse, come isso. E nós vamos ver essas 4 vezes a partir de agora, tá? E a primeira vez que aparece dieta na Bíblia está aqui. Está nesse versículo aí de Gênesis, capítulo 1, versículo 29. Disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto,
que dê semente, isso vos será para mantimento. Quando você olha aqui para esse texto, quantos tipos de alimentos você está vendo ali? Quantos? Número, quero um número. Quantos? Não, número. Quantos tipos? 2. Vamos ver lá. Ó. O primeiro é esse aqui. Ó. Ervas que dão semente. O que é isso, erva que dá semente? Do que nós estamos falando? Não. Eu estou falando do gênero. Não fale o produto. O que é isso ali? Hã? Cereais. Você sabe quais são os cereais? Trigo, aveia. Trigo, aveia. Só isso? Só milho, feijão não. Feijão não. Como é que você sabe a diferença entre o grãozinho que é cereal e o que não é? Vou explicar. Nunca mais você vai esquecer. E quem quer saber essa diferença para saber o que usar e quando usar, isso aqui é crucial de você saber. Olha, o cereal é um grãozinho que ele não se divide em dois naturalmente. Ele é sólido. Se você quiser quebrar, você vai partir ele em dois. Você consegue partir, mas ele não vai ser simétrico. Ele não abre naturalmente. Como, por exemplo, o feijão. O feijão, você vê aquela divisão natural nele. O cereal, nenhum cereal tem essa divisão natural. O cereal é uma semente que ela é chamada de monocotiledônia. É um bom nome para dar para um filho, não é? Monocotiledônia. Filha, né? Então ok? O cereal é sempre assim. Já os leguminosos, que são os outros grãos, que dividem em dois, essa semente é chamada de dicotiledônia. Dividiu em dois é leguminosa, não é cereal, ok? Então você tem vários leguminosos aí que você conhece que partem em dois. Como é que é? Feijão, lentilha, soja, ervilha. Amendoim, ele é mais considerado para dentro das oleaginosas. Grão de bico, tá? Só? Acabou? Feijão fava. Todos os tipinhos de feijão. Você tem aí também. Tá? Esses são as leguminosas, diferente do cereal, que é uma semente inteira. Esse pedaço aí está falando dos cereais. Essa parte da comida de Adão e Eva era a menor que eles comiam. Eles comiam cru, esse negócio. Eles estavam passando no campo lá, tinha uma haste de trigo lá, uma espiguinha de trigo, pegavam aquela espiguinha, tiravam a casca assim na mão mesmo e comiam. Era a menor parte da dieta deles, de Adão e Eva. Tá? E agora vem o outro aí. Ó. Árvores em que há fruto. Do que nós estamos falando agora? Frutas. Por exemplo, maçã, banana, abacate, laranja. Eu imagino, e pelo que a Escritura diz, descrevendo o Jardim do Éden, essa era a maior parte da dieta deles. Era o que eles mais comiam. A variedade era uma coisa assim incomensurável. Só para você ter ideia. Quantos tipos de caqui a gente conhece aqui no Brasil? Caqui. Rama forte, muito bem. É muito raro uma pessoa começar pelo rama forte. Geralmente fala chocolate. Rama forte, fuiu. Agora vê esse chocolate. Não, são 3 tipos que a gente conhece aqui no Brasil. De onde vem o caqui? Que país, de que o país ele é originário?
Não, China. Na China, existem 800 espécies de caqui. Imagine como é que era a variedade no Éden. Devia ser uma coisa assim espetacular e fácil. O Adão chegava para Eva e dizia assim: amor, prepara o almoço. Claro. Desse jeito. Eles comiam fruta o tempo todo. E tem frutas que nós temos que concordar. São deliciosas. Pinha, eu estava pensando exatamente nela. Pinha é uma coisa maravilhosa. Aqui no Brasil tem frutas que a maioria dos brasileiros nem conhece. No Nordeste existe uma variedade tão grande de frutas que a gente... Outro dia eu experimentei o tal do suco do cacau. É feito com a polpa, não com a semente. Gente, é uma coisa maravilhosa. Maravilhoso. E outras cositas mais, graviola, taperebá, cupuaçu, sapoti. Nós temos frutas aqui que são maravilhosas. Eu fui para o Amazonas em março desse ano, experimentei uma frutinha pequena, não vou lembrar o nome agora, mas tem o gosto do pinhão. Gosto de pinhão, é fruta. Uma coisa gorduroso também, bem redondinho assim. E você come imagine um coco. A polpa. Buriti. É. Delicioso. Você come só a partezinha da casquinha ali, né, próximo da casca. É uma coisa. Ele tem uma semente enorme dentro, né, que também pode ser comida. Né? Então é uma delícia. Nós temos coisas nesse nosso país continental que nós nem experimentamos. Essa era a maior parte da dieta deles. Mas tem uma terceira aqui, ó. Aí o texto chama atenção para a semente. Então ele está falando de algumas frutas que eles comeriam dela a semente. Tem alguma fruta que a gente come a semente dela? Jaca. Caju. Ele está falando ali das oleaginosas, como castanhas, nozes. Tá? É isso aí. Então, basicamente, a comida deles era cereais, frutas e castanhas. Essa era a comida de Adão e Eva. Eles comiam basicamente isso aí. Adão era aquele cara que tem 4 metros de altura. E a Eva era um pouquinho menor. Pouquinha coisa menor. Imagine essas pessoas com essa estrutura física comendo só isso aqui. Mas é lógico que eles estavam num ambiente perfeito, não havia doença, não havia pecado, não havia problema algum. E eles comiam isso aí. Se você fosse imaginar o prato de Adão e Eva, como seria? Seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Era isso que eles comiam. Tá? Se você fosse dar um nome para essa dieta, que nome você daria? Acontece que existe um nome. Essa dieta é chamada frugívora. E ela foi dada num caráter permanente. Se nunca tivesse acontecido o pecado, nós estaríamos comendo essa dieta até hoje. Esse era o plano de Deus. Nós comeríamos desse jeito. Ok? Mas aconteceu aquela tragédia que nós falamos hoje de manhã, que a Eva comeu da fruta e foi lá e deu para o coitadinho do marido. É coitadinho, vocês entenderam hoje que é o coitadinho, né? Deu para o coitadinho. Não, ali já não era. Você sabe que em hebraico, pessoa do sexo masculino solteira é ish. E pessoa do sexo feminino solteira é ishar. Ishar. Toda palavra hebraica que termina assim, ah, é feminina.
Toda. Por exemplo, cavalo em hebraico, lembra como é que é? Sus. E égua? Sussah. Mas tem que ter essa coisa. Assim, não é sussah, é sussah. Tá? Por exemplo, homem é ish, mulher ishah. Quer ver? Rei. Melek. Rainha Meleká. Quer dizer que se teu marido falou que você é uma meleca, quer dizer que ele disse que você manda, você é a rainha. Tá vendo? Isso é um reconhecimento. Você que manda. Tá? Então, mulher é Ishá. Agora, quando eles se juntam, não é mais nem Ishi, nem Ishá. É Adam. Sabe como é que era o nome de Eva? Adão. Quer ver? Gênesis 5, versículo 2. Abre aí. Gênesis 5, 2. Ups. Como é que tá lá? Homem e mulher os criou, e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Tá vendo? O nome de Eva era Adão e o nome de Adão era Adão. Tá? É bem profundo esse negócio. É como dissesse que os dois eram uma pessoa só. Por isso que a Bíblia diz, tornar-se-ão uma só carne. Até o nome era o mesmo. Tá? Aconteceu aquele ato falho dela. E o que aconteceu com a dieta? O mundo mudou e a dieta também mudou. Então vamos lá para o capítulo 3 agora. Nós vamos no versículo 18. Assim, a terra produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Deus disse assim, agora você vai... Ele não disse pare com a fruta, com o cereal e com as oleaginosas. Ele acrescentou naquela dieta a erva do campo. O que é a erva do campo? Alguém tem aqui a Bíblia em espanhol, por acaso? Não? A Bíblia em espanhol diz assim, o começo é igualzinho, a terra produzirá cardos e abrolhos e tu comerás os vegetais do campo. O que Deus está acrescentando aqui na dieta deles? As verduras. Alface, chicória, beterraba, brócoli, couve-flor. Isso aí. Ele está acrescentando aqui as verduras. Ou seja, o que Deus fez foi fortalecer a dieta deles. Quem comia isso antes? Os animais. Os animais comiam esse tipo de dieta. E agora Deus, sabendo que a natureza deles ia enfraquecer por causa do pecado, ele deu um up na dieta, deu uma dieta mais forte. Tá? Se você fosse dar um nome para essa dieta aí, que nome você daria? Parecida. Você consegue imaginar o prato de Adão e Eva? Eles eram mais ou menos assim, ó. Então eles não deixaram de comer as frutas, as verduras, os legumes. Não deixaram de comer as frutas. Eles acrescentaram ali os legumes e as verduras. Essa dieta é chamada vegetariana. E foi dada num caráter. Por quê? Por que veio essa dieta? Por causa do pecado. E quando Deus resolveu o problema do pecado? O que vai acontecer? A gente vai voltar para essa dieta aqui, ó. Não, no céu não vai ser essa aqui, não. No céu vai ser uma parecida com aquele que eles comiam durante o deserto lá, a travessia do deserto. Vai ser uma parecida, não vou dizer para você, vai ser o maná, mas no céu não vai ter árvore, plantação, porque lá não vai ser a nossa morada final. Aí quando Deus restaurar esse planeta e a gente voltar para cá, aí
o jardim do Éden vai ser replantado, vai ser tudo refeito, restaurado. E nós vamos voltar para essa dieta aqui, ó. Por isso essa dieta é provisória. Agora, preste atenção. Se você tem a sua Bíblia aí no versículo 18 ainda, vou voltar um pouquinho aqui. Dá uma olhada aqui e veja quanto de leite. Quanto de ovos. Quanto de mel. Eu devia dizer que devia ter cacau na jogada. Mas ele não era comido do jeito que a gente come hoje. Você sabe, aqui só entrou a erva do campo, as verduras. Eles não comiam nada de origem animal. É uma dieta chamada vegetariana estrita. Estrita, nunca diga restrita. É vegetariana estrita. Estritamente vegetariana. Aí quando eu chego nesse ponto aqui, as pessoas me dizem assim, pastor, mas e a vitamina B12? Que só tem fontes de origem animal. Só de origem animal. Aí eu digo assim, sabe o que foi? É que Deus acertou quando fez o peixe, acertou quando fez o frango, ele fez tudo certinho quando fez a vaca, mas quando ele foi fazer o ser humano, ele esqueceu de colocar a vitamina B12. Você acha? Claro que não. Claro que não. Nós produzimos essa vitamina. A quantidade é pequena, ela vai diminuindo. Quanto mais você usa alimentos de origem animal, menos o teu corpo produz. Quando você deixa de usar, o teu corpo vai se virando e começa a produzir. Então, as pesquisas que existem sobre a quantidade e a necessidade de vitamina B12, elas não vão a fundo nessa questão de como o teu corpo produz. Para quem está comendo carne, a produção vai ser menor mesmo, ok? Então essa dieta, a dieta vegetariana, ela veio num caráter provisório. Deus imaginava que a comida deles seria também o remédio deles. Eles iam se manter saudáveis por causa disso. Mas a dieta fala. Fala enquanto eu bebo água. Já pensou se ela crescesse? Meu Deus do céu. Que é, não toma sol. Eu saio às 6, chego às 11 da noite. Então, falar que vai faltar, eu sou uma testemunha, não me falta. Tá aí. Então, dizer que esse negócio que falta vitamina B12 é exatamente uma visão distorcida da realidade do que é o vegetarianismo. Deus imaginou que a nossa comida seria o nosso remédio. Tá? Então, muda a dieta de novo. Aconteceu um incidente que fez mudar a dieta. Que incidente foi esse? Foi o dilúvio. O dilúvio mudou a dieta de novo. Aí Deus disse, tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Agora, Deus acrescentou naquela dieta dos vegetais, ele colocou nessa dieta também a carne. Tá? E ele disse ainda, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Então, que tipo de animais Noé podia comer? Tipo. Ah? Então, galinha não. Pelo menos as que eu conheço não mamam. Galinha sim ou galinha não?
Então não é só os mamíferos. Qual que Noé podia comer? O que diz o texto lá, ó? Tudo que se move vive. Os nossos irmãos evangélicos pegam esse texto aí, está vendo? Noé comia de tudo. É assim? É assim? Não. Olha o que o texto diz. Tudo que se move vive. Se você levar ao pé da letra esse texto, quando o anjo lá abriu a porta da arca que terminou o dilúvio, a mulher de Noé, os filhos de Noé e as noras de Noé ficaram assim. Claro, porque se mexesse, serve usar para alimento. Se você levar ao pé da letra, é tudo que se move. Então, tudo que se move não dizia respeito a animais que eram conhecidos como animais imundos. Você sabe que Noé colocou 2 tipos básicos de animais na arca. Colocou os limpos e os imundos. Onde é que está isso na Bíblia? Está em Gênesis capítulo 7, versículo 2. Manda lá. Tá? Então era um par de animais imundos, que não eram limpos, na versão que o Gilberto leu, e 7 pares dos animais limpos. Tá? Como é que Noé sabia diferenciar? Porque Deus mandou, tá lá, você vai colocar na arca, você é muito bom, colocar na arca 7 pares de animais limpos e um par dos animais imundos. Agora a minha pergunta para você é, como é que Noé sabia diferenciar o animal limpo do animal imundo? Olha, essa foto não quer dizer que você tem que se basear no nariz, tá? Como é que Noé sabia de fazer essa diferença? Hã? Deus falou aonde? Deus deu o livro de Levítico, certo? O livro de Levítico foi escrito foi escrito por Moisés muitos anos depois. Não existia livro de Levítico. Como é que Noé... Deus pegou e deu essa ordem. Noé, pega 7 pares de limpos e um par de imundo. Foi Deus que fez... Ah, sim, lógico. Não precisava Noé saber o que era limpo e o que era imundo. É só abrir. Os animais... foi mais ou menos assim. Para Noé sabia mais ou menos assim. Vamos fazer uma conta aqui. 7 pares dá quantos? 14 pessoas, né? Mas não vamos fazer com 7 só representando. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá pronto aqui. Nós vamos ser um animal limpo. Qual a gente vai ser? Qual? Ovelha. Eu vou ser carneiro. Vocês esquecem? Então nós temos alguns carneiros e algumas ovelhas aqui. Então vamos fazer de conta que nós somos esses carneiros e ovelhas. Aqui nós estamos aqui. Então nós vamos para a arca agora. Vamos, levanta. Aí o Noé viu esses 7 pares vindo, juntinho ali, os 7 tudo igualzinho. Ah, esses são os limpos. Foi? Não. Pergunta a volta. Como é que Noé sabia a diferença do limpo e do imundo? Pela pata. O Noé pegou e foi olhando pata por pata do bicho. Ah, esse aqui é limpo. Não. Foi boa tentativa, Rosana, mas não. Como é que Noé sabia essa diferença? Porque, olha, não faz sentido Deus dizer para ele, você faça isso, sem ele saber o que é isso. Deus falou, onde é que está? Onde é que está essa parte que Deus falou para ele? Não tem essa parte. Ah, tá aí, a razão está aqui, ó. Noé sabia a diferença do limpo e do imundo por causa disso aqui, ó. Assim que acabou o dilúvio, Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos no altar. Noé sabia que somente animais limpos eram oferecidos no altar. Noé sabia disso. E como é que Noé aprendeu isso?
culto era aquilo que Deus ensinou para eles, o sacrifício lá para Adão e Eva. O culto nos dias de Noé, olha que coisa interessante. Como é que era o culto nos dias de Noé? Fazia um altar de pedras, colocava lenha, colocava um animal limpo, sacrificava, via queimar ali e voltava para casa. O culto era isso. O culto era uma oferta. Isso chama de oferta. Tá? Não tinha hino inicial, não tinha oração inicial, não tinha doxologia, não tinha pastor. Só se você fosse dono do animal, você fosse pastor de ovelhas mesmo. Aí você é pastor lá. Aí ficava toda a família em volta daquele altar lá, o bicho queimando, terminou, vamos para casa. Eventualmente o filho perguntava para o pai, né? O filho estava lá, junto com o pai, lá vendo o negócio. Não, tá ao contrário, peraí. Não. Aí o pai, por que tem que queimar aí assim? Aí o pai explicava. Aí, eventualmente, o menino perguntava, pai, por que não pode pôr o leitão lá, no lugar daquela carneira? Aí ele explicava. O leitão não representa o que o Filho de Deus, o Messias, que um dia virá, quer dizer esse bicho. Então, só animais limpos podem representar o Filho de Deus, o Messias, que um dia virá. Então, por isso que a gente não põe animal imundo ali. E Noé aprendeu isso com quem? O pai dele. E o pai do Noé aprendeu com quem? Com o avô dele. O avô do Noé. E o avô do Noé aprendeu com quem? Com o bisavô. E o bisavô aprendeu com quem? Não, são 9 gerações. Eu quero ver o que vocês vão dizer agora. São 9 gerações até Adão. Na verdade foi assim, foi família. Um passando para o outro até que Noé chegou na vez dele e já sabia. Quando Deus falou, coloca 7 limpos e um imundo, Noé não ficou assim, e daí, o que é isso? Noé sabia perfeitamente, tinha a ver com o culto. Na verdade, nos dias de Noé, não havia culto sem isso aqui. Sem oferta. Olha que coisa séria. O que tomou o lugar disso aqui no culto? A oferta. A oferta que você põe na salva, quando o diácono vem. Cadê o diácono? Vem cá. O diácono vem ali, está vindo com a salva na mão. Vem com a salva na mão. Isso. Essa hora que o diácono está vindo, é isso aqui. Isso aqui era o centro do culto nos dias de Noé. E a oferta que nós fazemos hoje é o quê? Não é mais o centro. Tem gente que pensa que pode vir na igreja sem trazer oferta. Vir para a igreja sem trazer a oferta é como vir para a igreja e não adorar a Deus. É sério, gente. A oferta não é uma coisa que você faz para que os outros não olhem torto para você. Ou o diácono. Tem gente que o diácono vai passar e faz assim. E tem gente que procura ali na hora o dinheiro. Errado. A oferta demanda planejamento. Demanda você colocar ali não qualquer coisa, mas uma coisa especial. Isso era oferta nos dias de Noé. E hoje a gente pegou a oferta e pôs no meio do culto. Pensa que cantar, orar e ouvir a Bíblia é o culto. Não. Isso aqui é o teu culto pessoal. Ler a Bíblia e cantar é o culto coletivo. Mas o individual, o culto individual, é isso aqui. Não existe culto sem isso aqui. Não existe culto sem sacrifício. Você ia falar? Então, tudo o que se move, Deus disse no sentido de ele comer animais. Agora, o tudo ali é tudo que é limpo. A expressão hebraica ali não é tudo quer dizer qualquer coisa. É tudo que pode. Mas o mais interessante não é o tudo. É isso aqui, ó. Ele disse assim: como vos dei a erva verde.
como que Deus deu a erva verde? Provisoriamente. Então não era para dali em diante sempre comer carne. Qual foi o motivo por que Deus deu a carne como alimento? Qual foi o motivo? O dilúvio. Então, quando cessasse o problema do dilúvio, era para fazer o quê? Parar de comer carne e voltar para a dieta número 2. Então, como vos dei a erva verde? Provisoriamente. Então, essa dieta não era isso aqui, ó. Não era isso. Tem gente que pensa, Noé comia de tudo. Não. Noé, se você examinar a história, Noé colocou na arca provisão de alimento para os animais e para si. Vegetais, frutas. Porque os animais precisavam comer também. Então, Noé acrescentou àquela dieta um pouco disso aqui. Não era assim o prato de Noé. Não pense isso. Noé comia alguma carne, mas nem todas comia os animais considerados, chamados limpos. Tá? Se você fosse dar um nome para essa dieta de Noé, essa dieta agora, como é que seria o nome? Não pode ser carnívoro, porque ele não comia só carne. Então tá, o nome é esse aqui, ó. Onívora. Porque é um pouquinho de tudo. E essa dieta é também provisória. Cessando o problema que causou essa dieta, era para voltar para cá. Porque esse problema aqui ainda não foi resolvido. Mas Deus mudou a dieta de novo. Veio mais um evento que fez mudar a dieta. E está aqui nesse texto. Êxodo 16, versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Então qual era a ocasião aqui? Estavam em trânsito do Egito para a terra prometida. E o que tinha no deserto para comer? Fora os lagartos e as cobras e os escorpiões, areia. Você já comeu areia? Eu já. Lógico que eu não comi voluntariamente. Alguém, de maneira desapercebida, colocou lá dentro da minha comida e eu comi. Não é gostoso. É bem ruim. Eles não iam comer areia. Deus mandou, fez chover do céu pão. E esse pão recebeu um nome. Maná. Não permanentemente. Ela tem um caráter, então, provisório, como as duas anteriores. Exatamente. Foi bem provisório. Nós estamos falando de Deus relacionado ao povo dele. Para o povo dele deu essa dieta. Explicando um pouquinho sobre como é que era o maná. O maná era uma sementinha, era uma coisinha assim parecida fisicamente com semente de coentro. O gosto não tinha nada a ver com coentro, tá? É só a forma, o aspecto físico. O gosto era como se fosse pão de mel. E recebeu esse nome maná. Sabe por que recebeu esse nome maná? Porque eles saíram naquele dia para colher e não caiu um pouquinho. O chão ficou repleto. Alto do chão, assim. Dava para você pegar sem pegar areia. Eles chegaram naquele dia lá para comer. Que é isso? Mas esse que é isso não foi uma coisa assim. Nossa, o que é isso aqui? Não. Foi assim. Ih, que é isso? Eles estavam reprovando. Então, essa palavra maná é uma reprovação à comida. Por que eles estavam reprovando? Porque no período que eles ficaram escravos lá, quanto tempo? Escravo, 200. Eles ficaram 400 lá no Egito, mas só 200 escravos. Eles aprenderam a comer de tudo, animal limpo e animal imundo. O cavalo do egípcio tombava, antes que ele acabasse de morrer, eles estavam comendo. Eles eram escravos, eles não recebiam salário, eles não tinham comida. Comiam mesmo. E agora, acostumados com a Bíblia fala que eles estavam acostumados com os panelões de carne e tal.
E agora estão comendo só pão de mel. Então, que isso? Então, você não vai chegar lá na sua casa, quando sua mãe fizer uma comida que você não gosta, e dizer, maná. Não vai falar isso. Tá? Não vai fazer isso, não. Isso é uma desfeita. Durante o tempo que eles comeram essa dieta de maná, sabe quantos ficaram doentes? Sabe quantos tiveram deficiência de cálcio? Sabe quantos tiveram deficiência de vitamina B12? Nenhumzinho. Todos estavam sempre bem. Aliás, teve um tempo que eles pediram carne e Deus deu. Sabe o que aconteceu? Morreram. Mas logo disseram, não, é melhor maná. Acho que maná é melhor. Já voltaram para o maná. Então, quando parou o maná? Não. Olha esse texto aqui, ó. No dia imediato, depois que comeram do fruto da terra, Josué 5,12, cessou o maná e não tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Então não foi quando ele chegou, parou. Ainda continuou por praticamente um ano, até que eles tirassem da terra o sustento para fazer a comida. Aí, no dia seguinte ao dia que eles tiraram, foi assim, prepararam a terra, plantaram, esperaram germinar, esperaram crescer, esperaram madurar, tiraram, moeram, fizeram o pão, fizeram a farinha, levaram para casa, fizeram o pão, esperaram crescer, colocaram no forno, esperaram assar, tiraram do forno, esperaram esfriar, comeram, no dia seguinte não teve mais maná. Então esse processo, a ideia aqui é que aconteceu em um ano. Um ano depois que eles chegaram na terra. Continuaram comendo maná. Se você fosse dar um nome para essa dieta, que nome seria? Não vai dizer manívora, tá? Porque não é manívora. Essa dieta é chamada monodieta. Por quê? Só um tipo de alimento. E essa também foi uma dieta provisória. Pronto, acabou. Não tem mais nenhuma vez na Bíblia que Deus diga você vai comer isso. As 4 vezes são essa aqui. Biblicamente falando, olhe para cá e diga, biblicamente falando, qual dieta que nós deveríamos estar usando hoje? Número 1, 2, 3 ou 4? 2. 2. Deus já resolveu o problema do pecado? Não, ainda tem pecado entre nós. Então, essa dieta aqui é uma preparação para essa. Biblicamente falando, nós todos deveríamos estar usando essa dieta. Outro dia um menino chegou para mim, pastor, ore para mim, porque eu estou tentando virar vegetariano. Ele falou, não vou orar não. Não vou orar não. Está pedindo para a pessoa, pastor, você não vai orar? Não, não vou orar porque você nunca vai conseguir, nem Deus vai fazer isso. Oh, pastor, como isso? Aí usei esse exemplo para ele. Tirei do bolso isso aqui e disse para ele, como é que eu faço para transformar isso aqui numa caneta? Como é que eu faço para transformar então? Não tem como transformar. Já é. Você não tem como virar vegetariano. Você já é. Você só tem que parar de teimar com Deus. Ninguém vira vegetariano. Nós somos vegetarianos por natureza. Nós temos só que parar de teimar com Deus. Eu estou nessa dieta já há quase 30 anos. Recentemente, eu fui convidado a participar de um estudo. Um estudo, até esse estudo tem um nome sugestivo, Estudo Adventus. Recrutaram um total de 1.500 pessoas, 500 vegetarianos, lacto-ovo-vegetarianos, 300 como eu, vegetarianos estritos, e o resto de pessoas que comem com carne, para fazer uma comparação e saber as diferenças de saúde. Esse estudo vai acabar em agosto do ano que vem. É agosto do ano que vem? Vai acabar em agosto do ano que vem. Mas o médico, meu amigo, conhecido, que está fazendo esse estudo, não resistiu e me ligou. Tem uns 2 meses que ele ligou. Feito toda a bateria de exame que você pode imaginar. Tudo.
Foi comprado equipamento de fora do Brasil para fazer esse teste. E ele não resistiu e me ligou. Pastor, tem que te dizer, nós já temos aqui uma prévia. O vegetariano estrito não só tem mais saúde, é muito mais do que isso. O organismo é totalmente diferente de quem usa fontes animais. O teu triglicérides está assim, o teu colesterol está assim, e foi dizendo tudo exatamente onde tem que estar. Aí vitamina B12, exatamente onde tem que estar. Então já está comprovado que essa dieta aqui é a melhor. Biblicamente nós devemos. Aí quando eu chego nesse ponto, as pessoas dizem assim: mas peraí, Abraão comia coisa de animal. Ele até fez um jantar especial lá para os anjinhos. E entre aqueles anjinhos lá, tudo indica que um deles era Jesusinho Cristinho. E aí? Sim, mas naquele dia Abraão estava recebendo uma dieta nova de Deus? Não. Mas Jesus comeu e deu peixe para os discípulos. Jesus disse que a partir daquele dia o peixe ia entrar na dieta? Não, foi uma coisa bem circunstancial. Eu fiz uma pesquisa para descobrir quanto de carne um israelita comia. Uma família de 10 pessoas comia menos de 700 gramas de carne por mês. Por quê? Porque a carne, os cordeiros, as ovelhas, o que eram os cordeiros, as ovelhas, os animais grandes para os israelitas? Carteira tá aí? Era isso aqui, ó. Dinheiro. Animais, para eles, era dinheiro. Era um dinheiro. Você come dinheiro? Não, né? Você não come dinheiro. Eles também não comiam os animais, porque o animal, para eles, era dinheiro. Eles tinham festas religiosas e tal, em que eles participavam de algum alimento. Mas isso era uma coisa muito específica. Eles não comiam muita carne. Exatamente porque comer carne num ambiente árido e quente é horrível. Ninguém aguenta ficar comendo carne todo o tempo. Num lugar onde há muito calor, onde é um clima árido. Tá? Aí as pessoas falam, mas vai ficar faltando proteína. Eu fiz uma comparação aqui dessa castanha que não chama mais castanha do Pará, a castanha do Brasil, tem que atualizar isso aqui, com a carne de boi. Ó o valor energético da castanha. Perde em proteína. Mas a gente não come só castanha, né? Vamos ver lá. Soja e carne de frango. Olha o valor energético e ó a proteína. Arroz e ovo. Esse arroz aqui, vale a pena dizer, é arroz integral, tá? Ó o valor energético, ó a proteína. Amendoim e carne de boi. Ó. Então, por que esse negócio da proteína? Veja só. Antes do dilúvio, a longevidade, depois do dilúvio. Aí fizeram um teste, um estudo científico para ver o que acontece. Deram para um ratinho uma dieta normal, baixo teor de proteína, viveu 900 dias. E para um outro ratinho deram alta dosagem de proteína. O que aconteceu? Viveu menos. Então, proteína não é uma coisa que a gente deve entupir o organismo com ele. A gente tem que comer, de fato, na quantidade ideal, correta. Se você quer saber quais são os melhores alimentos, você tem que estudar o plano original de Deus para o regime humano. Cereais, frutas, nozes, são aquelas que nós vimos, e verduras constituem o regime dietético escolhido pelo nosso Criador. Deus está reconduzindo as pessoas ao regime alimentar originalmente fornecido ao homem. Então, ele está reconduzindo. Nós já chegamos lá? Não, ele está reconduzindo. Tá? Esse regime deve constituir em alimentos feitos com produtos que ele proveu. Os produtos principais usados nessa confecção dos alimentos serão frutas, cereais e frutos oleaginosos.
mas também várias raízes também. Aqui quero limpar um assunto com vocês. Tem um grupo que fala por aí que nós não podemos comer nada que nasce embaixo da terra. Nós só temos que comer coisas, porque diz o texto, que nasce na superfície da terra. Já ouviram falar isso? Você sabe qual é a espessura do que nós conhecemos como superfície da terra? Professora Ada, lembra? A parte chamada superfície. – 12 quilômetros. Bem fininha. Então, o que nasce na superfície, a gente pode plantar. Eu não vou dizer para você, realmente, não tente plantar batata com 10 quilômetros de profundidade. Não vai ser bom. Não vai ser bom. Entendeu? Planta ali com 30 centímetros, 20. Tá bom. Ainda é superfície da terra. Aí, o pessoal pega e diz assim, ó. Mas quando Ellen White falou raízes, foi uma tradução errada. Nós não devemos comer coisa que nasce embaixo da terra, raiz. Aí eu fiz uma pesquisa. Fui pesquisar nos escritos em inglês, porque em português está errado, né? A tradução está errada. Traduzindo ali como raiz não é raiz. Eu fui no inglês. A palavra em inglês para raiz ali, sabe o que é? Root. Traduzindo para o português, raiz. Nos escritos de Ellen White existem 410 vezes a palavra raiz. Das 410 vezes, na verdade são 411. Das 411 vezes que Ellen White fala raiz, 400 não são coisas para comer. É coisa assim, raiz de amargura, raiz do ódio, raiz de tristeza. 400 vezes é assim. E as outras 11 vezes, sabe o que é? Raiz de comer. Raiz de comer. Tá? Aí eu peguei um negócio da Newsweek. Você sabe que a Newsweek é uma revista americana que tem um prestígio fabuloso. É uma revista premiadíssima. Não é que nem a Veja aqui, nossa. A Veja aqui é um gibi. Perto da Newsweek. E a Newsweek estava perguntando assim, como viver para sempre? Arrancado da pesquisa científica, aqui está o que prolonga os seus dias. Agora eu vou colocar aqui do lado. Esse aqui é a página inteira. E vou mostrar para vocês. Ó. Primeiro você tem que nascer mulher. Ih, César. Segundo, Newsweek não é adventista. Segundo, você é adventista do sétimo dia. Terceiro, aí tem várias coisas, eu escolhi alguns aqui. Você não bebe refrigerante, você faz exercícios físicos. Assim você vai viver para sempre. Os não adventistas estão dizendo que a nossa dieta é a melhor. Nós deveríamos usar o que eles estão dizendo. Nós deveríamos comer como os adventistas comem, para vivermos muito, vivermos bem. Esse negócio é verdade? É a pura verdade. Agora, o que eu tenho descoberto é que nós adventistas não vivemos como deveríamos viver. Se nós tivéssemos essa coragem de viver o que Deus deixou para a gente viver, ou como eu falei de manhã, viver de toda palavra que sai da boca. Não é pelo fato de ser vegetariano, não. Não pode comer carne, não pode comer. Não tem nada a ver com isso. O reino de Deus não é comida e bebida. A questão é, eu estou com disposição de obedecer Deus em tudo, de viver de toda palavra que sai da boca de Deus. A questão é essa. Pois se você está, você vai receber a bênção. Deus imaginou esse negócio de saúde, dessa mudança de hábitos, para funcionar sobre nós como se fosse um escudo protetor, uma redoma. Ele colocou isso como se fosse um campo de força para as doenças não nos atingirem. Eu não estou dizendo que adventista não morre de câncer. Morre.
Eu tive câncer. As pessoas perguntam, mas pastor, você teve câncer, e aí, você não tem medo? Eu respondo, eu tinha. Quando era vivo. Basicamente a gente coloca a doença por aqui, ó. Basicamente. Não fazer exercício, não tomar sol, não usar os 8 remédios de Deus, aí a gente adoece. Quer dizer, você tem que fazer um pouco de esforço. É fácil ficar doente? Não. Demanda muito esforço. Tem que fazer muito esforço. Anos e anos comendo de maneira errada, sem fazer exercício. Anos e anos negligenciando a palavra que sai da boca de Deus, você fica doente. É possível curar de diabetes? É possível curar de diabetes. É possível. Eu conheço várias pessoas que se curaram de diabetes. Tá? Mas não é assim, ó, também. Você ficou 20 anos tentando ficar com diabetes. Não pense que vai ser em 2 dias que vai deixar de ser diabético. Você vai ter que ter um pouquinho mais de esforço. Agora, que você ouviu tudo isso aí que você ouviu hoje, o que é que você vai fazer quando você sair daquela porta? Deus prometeu que você seria saudável. Mas isso não depende dele. Essa é uma promessa condicional. Se você quer, você pode. Porque ele quer e ele pode. Ele pode tudo. Que Deus te abençoe nos propósitos que você tomou ao ouvir essa aula hoje. Fale, Ada. Pode perguntar. Os filhos de Deus, não. Comigo. Os filhos de Deus, não. Mas os filhos do outro comiam. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta, um comentário ou discordar? É agora, é agora. Ok, pode fazer. Isso é uma metáfora. Isso é uma metáfora para dizer que a terra ia ser muito produtiva, terra boa. É uma metáfora. Just isso. Quanto? É isso que você está perguntando. Quanto? Olha, pense no seguinte, você não come só proteína vindo da castanha. Feijão tem proteína, ervilha tem proteína, soja tem proteína, arroz integral tem proteína. Se não me falha a memória, quando a gente vai envelhecendo, 2 coisas acontecem, você sabe disso, né? Uma que a gente vai ficando meio esquecido. E a outra, eu não me lembro. Se não me falha a memória, parece que é 24 miligramas que a gente precisa por dia. Tá? Se você come feijão, você come soja, você come arroz integral e tudo, você vai precisar de umas 4 castanhas médias. Se você não come tudo isso, talvez um pouquinho mais. Mas se você exceder também a proteína mesmo, a proteína vegetal é melhor do que a proteína animal. São proteínas, mas é sempre melhor a vegetal. Por quê? Porque ela metaboliza mais fácil no teu organismo. Sim, sem problema. Sem problema. Por que ela estava falando isso? Para você aprender a variar. Porque tem gente que é assim, ó. Não como mais carne. Agora só vou comer soja. E taca na soja. Aí começa a nascer... não, é assim. No homem começa... Não, é verdade. Tem uma substância na soja que imita muito o estrógeno, que é um hormônio feminino. Você começa a comer... Você ataca na soja...
as coisas podem ficar estranhas. Entendeu? Soja é uma comida que você deve comer, mesmo mulher, hein? Moderadamente. Deve se atacar. Ela estava tentando ensinar a pessoa a fazer variedade. Não é um problema de você... Por exemplo, naquela coisa que a gente mistura tudo, assim, aveia e tudo, e granola. Você pode pôr uma variedade ali de castanhas de oleaginosas. É bom. Agora, em casa, por exemplo, nós aprendemos a fazer leite dessas oleaginosas que dá de 20-0 no leite daquela vaca. Muito, mas muito mais. Leite? O leite de vaca ou o leite de castanha? Meu Deus. Olha, eu fui fazer um cálculo disso aí. Sempre me dizem que eu faço reunião para ensinar. Isso é muito caro. Tá bom. Eu fui fazer uma comparação do preço de carne com castanha. Não, deixa eu falar de preço primeiro, depois eu falo. Gente, é absurdamente mais barato. Porque você não vai comer 1 quilo por dia. Você vai comer uma quantidade limitada. Nós temos em casa uma vaca. É um apartamento de 86 metros quadrados, né? Nós temos uma vaca. Nós temos 2, aliás, né? 2 vacas. Né? É a chamada vaca mecânica. É uma vasilha assim, que você põe água, 1,5 litro, né? 1,5 litro de água. Acho que dá umas 10 castanhas, que não dá não 10 castanhas. Coloca lá, 1 colher rasa de aveia. Põe lá e programa 25 minutos. Está pronto um leite fantástico. Gente, uma maravilha. O leite de castanhas, aliás, é o único dos leites que a gente tem experimentado que faz nata. É bem pouquinho, mas ele faz nata. Ele é bem gorduroso. É uma delícia. A Jaqueline às vezes quer fazer um bolo de nozes. Você já comeu bolo de nozes? Então ela quer fazer bolo de nozes. Então ela pega e faz o leite de nozes e põe as nozes, também o resíduo e nozes mesmo no recheio. E quando você come bolo de nozes por aí, você só sente o gosto da noz quando morde a noz, né? No bolo de nozes feito com leite de nozes, você sente gosto de nozes cada mordida. É a vaca. A vaca da Jaqueline, onde é que você comprou? Tem um rapaz lá na clínica adventista que vendeu pra gente. O nome dele é Rafael. Como é que é o número lá da clínica? 11, você tem que discar 11, 4711, 3800 e pede para falar com o Rafael. Ele traz isso importado da China, mas o display ali é tudo em português. Tem até um manual em português. Essa vaca da Jaqueline, que a gente está falando aí, faz leite de praticamente todos os cereais. 11 4711 3800. Na época a gente pagou 350 a vaca. E olha, tem umas coisas assim, ó. O resíduo que você tem, que sai ali, por exemplo, da castanha, do soja, tem um outro leite que a gente é apaixonado. Leite de amendoim. Gente, é uma delícia. É demais, César, é demais. Só que não pode tomar muito, ele é muito gorduroso. Outro leite maravilhoso que a gente sempre toma e faz em casa, a gente varia muito. Tem o leite de amêndoa. Para mim eu gosto mais do amendoim, mas ela gosta mais do de amêndoa. Fantástico. Mas ela faz também leite de arroz, leite de grão de bico, leite de feijão, de soja. Isso é o mais elementar. Faz também. E nessa máquina do Rafael, as outras máquinas que eu vi, você tem que deixar de molho, não sei o quê. Essa máquina do Rafael, não. Quero fazer com o grão seco. Tem um jeito. Põe o grão seco. Quero fazer com grão úmido. Faz com grão úmido.
Você diz do jeito que você quer. Ela faz mingau, sopa. Com feijão, você põe só o feijão lá, cru. E as outras coisas também, vira sopa de feijão. É um multi, ultra, mega, plus, blaster, processador aquele negócio. Faz de tudo, uma maravilha. Tá? O que a gente faz? Acorda um pouco mais cedo, programa e deixa lá, quando a família acordou, já está lá o leitinho prontinho. É assim que a gente faz em casa. Pronto, estava tudo certo, né? Na verdade, a gente coloca alfarroba. Ah, não, açúcar não. Nós temos algumas opções que a gente usa para adoçar. Na verdade, em casa a gente não adoça praticamente nada. Nem pão a gente põe açúcar. Nem bolo a gente usa açúcar. A gente tem o stevia, que é uma opção, e tem aquele coisa, como é que é? Agave. Mel de agave. A planta é tipo uma babosa. Só que tem esse doce dela. É um pouquinho caro, mas é legal. Então, talvez você tenha que implementar em outra coisa. Tem outros alimentos que eles aumentam a massa muscular. Tem alimentos ricos em carboidrato. Por exemplo, um deles é a abóbora. Entendeu? Então é isso. Não tendo mais perguntas... A comida está pronta lá? A comida está pronta. Não tendo mais perguntas, eu sugiro que você não faça mais perguntas, a gente vai comer. Se você permitir, a gente já podia fazer oração pela comida já agora aqui, né? Então, do jeito que você está, fique em pé para orar. Do jeito que você está, quietinho. Então, oremos. Maravilhoso Deus, que fantástico estudar aquilo que o Senhor preparou, aquilo que o Senhor imaginou para a nossa saúde. Reconhecemos que viver de toda palavra que sai da boca de Deus é o melhor para nós. Às vezes nós escorregamos, nós erramos e por isso te pedimos perdão. Mas que o teu Espírito continue a cada dia falando conosco, fazendo-nos lembrar dessas coisas e modelando a nossa maneira de viver para que a nossa vida seja um louvor ao teu nome. Daqui a pouquinho nós vamos subir e tomar alguns alimentos que foram preparados. Queremos fazê-lo também para a tua glória e tua honra. Abençoa-nos ao tomar. Abençoa também esses alimentos e as mãos que o prepararam. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.